Palavra de Deus. Nós queremos, no dia de hoje, aproveitar o evento, o momento, para retrocedermos um pouco ao dia de ontem, sábado, 31 de outubro. E retrocedendo, nós desejamos fazer uma reflexão sobre um dos grandes eventos da história cristã. Esse fato, sem dúvida alguma, aconteceu há 492 anos. E ontem, toda a família evangélica reformada o comemorou festivamente. E nós estamos aqui nesse instante para trazer uma reflexão sobre o fato, sobre aquele momento, sobre o assunto e as suas consequências para os nossos dias. E desejamos tomar como fundamento desta reflexão palavras do Senhor Jesus, registradas no Evangelho segundo escreveu João: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A nossa reflexão versará sobre o grito da liberdade. O grito da liberdade. Com toda certeza, a história revela e registra o fato de que durante 11 séculos, a consciência humana esteve emudecida espiritualmente, sem o direito de se pronunciar, de se manifestar, instalando-se com esse ou com aquele movimento, com aquele procedimento, o período longo e terrível da Idade Média, que foi do século V ao século XVI. O homem, privilegiado com a inteligência que o Criador lhe concedeu no ato da criação, não teve o direito de se manifestar durante todo esse período, longos 11 séculos. Não teve o privilégio de se manifestar em livre consciência sobre matéria de fé. Sua crença, sua fé, eram impostas pelo regime que fora implantado desde o tempo do imperador Constantino, quando pretensamente se converteu ao cristianismo. Então ele oficializou esta religião. E, passado o seu período de governo, aquilo que foi oficializado tornou-se, sem dúvida alguma, o cumprimento daquele desejo, daquela manifestação durante todo o período da Idade Média. Estendeu-se por toda a Idade Média. E aqueles que não concordaram, ou que não aceitaram a sua posição, os seus ensinamentos, o seu sistema de vida e propósito de adoração, esses foram perseguidos e foram sacrificados. Foi, sem dúvida alguma, uma nefanda influência que perdurou durante estes 11 séculos. Porém, no curso da sua valência, foram surgindo valores humanos, foram aparecendo valores humanos que, tendo uma visão espiritual diferente daquela que estava sendo imposta pelo regime religioso da época, então, em decorrência, sobrevieram imposições religiosas que procuraram subserviar todos quantos fossem discordantes da posição, diríamos, tradicional. Todas essas vozes heróicas, sem dúvida alguma, se manifestaram e foram sufocadas, foram silenciadas, umas pelas fogueiras, outras por outros diferentes tipos de martírios e de silenciamento. Porém, os gritos dessas vozes não foram sufocados. As pessoas foram
pereceram, foram sacrificadas. Mas o brado, o grito de libertação dado por elas, esse grito não foi sufocado. O brado desses heróis teve ressonância e foi este brado bem recebido nos séculos subsequentes, até o momento final dessa explosão ocorrida no século XVI, com o grito da reforma religiosa pelo ex-frade agostiniano Martinho Lutero, exatamente no dia 31 de outubro de 1517. Ontem, portanto, perfez um total de 492 anos deste grito de libertação da consciência religiosa. Esse grito correu rápido por toda a Europa, chegou até a América Latina, estendeu-se mundo afora, e nessa sua corrida, nessa sua extensão, ele cumpriu a palavra profética dada pelo Senhor Jesus, quando ressurto e registrada no livro dos Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo: vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. A reforma protestante religiosa, deflagrada por Lutero lá na Alemanha, ela foi apoiada logo em seguida por Zwinglio na Suíça, por Calvino na França e na Suíça, e por muitos outros vultos eminentes e importantes que a foram sustentando, que a foram mantendo, resgatando desse modo o sentimento sufocado de adorar a Deus em liberdade de consciência, desde os idos tempos de Constantino, quando começou a opressão contra aqueles que não concordassem com a posição do rei. A reforma religiosa do século XVI resgatou o puro anseio dos verdadeiros adoradores, cravado no cristalino sentimento de adoração que havia sido arrancado do coração do povo, dos adoradores, pelas importantíssimas e verdadeiras conquistas da reforma. E você sabe quais foram essas conquistas? Nós vamos lhe dizer. A primeira delas foi a de fazer a declaração Soli Dei Gloria, glória somente a Deus. E isto quer dizer, era o cumprimento, a obediência ao primeiro mandamento da lei moral dada por Deus, quando dizia: não tereis outros deuses diante de mim. A segunda conquista foi Solus Christus, somente Cristo salva. Outra conquista da reforma foi exatamente com referência à palavra Soli Scriptura. Somente a Escritura é a infalível palavra de Deus. E o escritor sagrado diz: a tua palavra, Senhor, é a verdade. O salmista diz: ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu caminho, é orientação para a minha vida. Somente a Escritura é a verdadeira e infalível palavra de Deus. Outra conquista foi Soli Fide. Somente a fé é o instrumento para a salvação. Sem fé não há como alguém alcançar esta bênção da parte de Deus. Somente a fé salva o pecador, salva o homem. E, por fim, outra grande conquista foi Soli Gratia. Somente a graça de Deus satisfaz os anseios da nossa alma, satisfaz a nossa vida. Meu prezado amigo, essas foram as grandes conquistas, solenes conquistas, verdadeiras conquistas que a reforma religiosa nos deixou como um legado que, pela graça de Deus, estamos usando de um modo legítimo nos dias atuais,